Boa noite, gente. Boa noite, meninas e meninos. Vamos começar a nossa aulinha hoje de mercado financeiro. E hoje a gente vai fazer um pouco mais de aprofundamento nas variáveis que vão afetar a economia do Brasil no mercado financeiro, que da outra vez nós vimos a parte mais do mercado interno. Agora vamos ver as relações que teremos nos mercados externos, né? Deixa eu ver aqui. Bom, primeiro a gente vai finalizar, botar um texto para vocês entenderem um pouquinho o que é, como seria essa relação de intervenção, o efeito causado ou sofrido pelo país. Vamos entender o que é uma globalização produtiva. É a produção e distribuição de valores dentro das redes de escala mundial, com o acirramento da concorrência entre grandes grupos multinacionais. Contribui para a melhoria do padrão de vida da escala mundial. O que é que pode causar dentro dessa perspectiva? Pode aumentar com essa proximidade com os mercados externos, com a globalização produtiva. O que quer dizer globalização produtiva? Na verdade, seriam quando o país ele devia, por exemplo, reduz a produção de matéria-prima aqui para poder trazer de fora em nome de uma relação comercial, de uma parceria comercial. A gente pode ver isso nas relações que houveram com o governo brasileiro com o governo americano até então. Então, o aumento do desemprego estrutural dentro desses países, porque ele vai reduzir, como que ele reduz a produção de matéria-prima, você está tirando a possibilidade de um setor grande da economia ter uma redução na sua oferta de emprego. A tendência de desnacionalização do setor produtivo, como eu disse, a maioria dos países, e boa parte dos países que optam por isso, que exemplo disso é o México, que ele simplesmente mundializou determinadas produções dele. Ele deixou, por exemplo, o petróleo deles nas mãos das empresas multinacionais. É o que o Brasil acabou de fazer no ano do passado e este ano, quando entregou o pré-sal para empresas privadas. Também pode acontecer com a exploração do que a gente já tem. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma refinaria aqui em Pernambuco, a refinaria Abreu e Lima, e ele foi utilizado 25 milhões de reais para ser construída. A gente não está questionando aqui com desvio de recurso, enfim, aconteceu muita coisa. A gente está dizendo que essa refinaria foi vendida por pouco mais de $1 milhão de dólares, ou seja, muito menos do que ela valia. A concentração da produção e comércio em grandes empresas. Essa tendência natural é que haja uma monopolização do mercado interno e essa monopolização na mão de empresas internacionais. Esse é o efeito que isso causa, é muito, muito perverso. Porém, é um discurso que, como vocês devem bem saber, existe uma diferença entre estrutura de Estado e estrutura de governo. Estrutura de Estado é quando o país ele tem uma base, um mínimo necessário para funcionar e ter relações entre países. E estrutura de governo é quando ele coloca o seu DNA, o DNA do governo, dentro dessa estrutura que já pré-existe. E aí a tendência natural é quando um país consegue não mais fazer com que as coisas nacionais elas tenham mais valor e, a pretexto disso, você entregar boa parte disso para o resto do mundo. E esse impacto ele vai gerar, por relação óbvia, uma redução do emprego interno, doméstico, ou ficando apenas aqueles que têm condição acima do comum, ou do normal, que seria um preparo para trabalhar nessa relação internacional. Tá? A tendência dessas empresas elas se instalarem aqui, ela é um discurso de alguns governos
que é o chamado governo liberalista, ou liberal. Hoje assisti um debate da prefeitura, dos candidatos a prefeito de Recife, e tiveram, hoje são 10 candidatos, salvo engano, mas 8 eles participaram. Dos 8, 2 são socialistas e os outros 6 eram liberais. Então você tinha diversos partidos, você tinha aqui três que apoiavam o atual governo, um era o Novo, que apoiava outra estrutura, outro. Aí você tinha o João Campos, que é o filho de Eduardo Campos, que já foi governador do estado de Pernambuco, e você tem a Marília Reis, que é do PT, que é também socialista. E aí você vê o discurso, todos giravam em torno de usar ou não o Estado para bem-estar social. E isso é muito interessante para vocês saberem na relação de causa e efeito, porque ela vai decidir qual é o papel real de uma localidade. Exemplo disso, se você traz o setor produtivo e desonera o Estado, você, né, tira o papel do Estado para cuidar das pessoas, você está fazendo um papel liberal que tem efeitos positivos e negativos. Qual é o efeito positivo? É que você deixa o Estado mais livre para poder fazer investimento no social. Porém, se o perfil de governo não é socialista, esse recurso, essa sobra para outros interesses que a gente não vai saber, porque eles não vão liberar, não vão dizer quais são esses interesses. Qual é a parte ruim? É que você deixa o Estado, você tira o Estado do Estado o controle de setores muito aptos a ajudar a população, que é o que se chama produtos ou bens públicos. Então, você tem hoje no governo do estado de Pernambuco e na prefeitura da cidade do Recife, não sei como é que funciona nos seus municípios, uma saúde privatizada. Você tem organizações de saúde que tomam conta das UPAs, por exemplo, que é uma unidade de pronto atendimento. Quem manda nas UPAs daqui é um grupo restrito chamado unidades, organizações de saúde, OS chama assim, organizações de saúde, que são hoje o Tricentenário, o IMIP, a parte privada do IMIP, e um outro eu não me lembro bem. São três organizações sociais de saúde que tomam conta da saúde pública. E aí a gente vê que a saúde pública ela não tem essa parte positiva. É globalização financeira, por outro lado. A gente viu a produtiva, a financeira. É o crescimento do fluxo financeiro internacional, que é a entrada desse recurso aqui no país, gente. Que aí é onde eu quero mexer com vocês. Baseado mais no mercado de capitais que no sistema do que no sistema de crédito. Ou seja, tem mais a ver com a Bolsa de Valores do que as operações comerciais do país. Então, neste caso, a globalização financeira ela é uma realidade que não se pode mudar. É uma realidade que nós vivemos e convivemos. O que acontece é que tudo que existe de efeito no mundo, ele reflete na intenção desses capitais globalizados transitarem entre países. Então, quanto mais o mercado enxergar oportunidades, ele vem para cá. Por exemplo, até a última vez que nós tivemos aula, as bolsas de valores estavam caindo alucinadamente e o dólar estava disparando também alucinadamente. Isso foi um reflexo de algumas demandas existentes do mundo, como, por exemplo, as eleições americanas. Quando abriu-se as urnas nos Estados Unidos e Trump estava à frente e muito, o mercado começou a tirar dinheiro dos países emergentes. Porque sabiam que Trump, segundo algumas revistas especializadas, como algumas revistas de jornais especializados, como o Financial Times, o El País, como é que chama daqui? O Valor Econômico, elas deram conta de que, com a vitória do Trump,
a pressão em cima dos países emergentes ia ser muito grande. E aí eles começaram a retirar, e o protecionismo americano ia ficar muito maior. O que aconteceu? Eles começaram a tirar os recursos dentro dos países emergentes, né, os países em crescimento, em desenvolvimento, principalmente os emergentes, e começaram a trazer de volta para os Estados Unidos. E isso fez com que houvesse fuga de capital aqui no país. O que acontece essa semana? Quando Biden, oficialmente, ou extraoficialmente, oficializa a sua vitória, esses investidores eles começaram a enxergar a relação que os Estados Unidos vai ter com o resto do mundo de uma forma muito mais sadia. Então ele vai perceber que as parcerias eles vão voltar. Efeito natural ocorrido no Brasil foi que o dólar recuou de 5,82 para hoje 5,42. Então foi muito baixo, a queda foi vertiginosa, ou seja, foi um benefício do país, porque a entrada de capital aqui ela superou as expectativas. Eu me lembro que semana passada o volume que estava negociado na Bolsa estava menos de 100 pontos. Hoje estamos com 107 pontos, 105, 106 pontos. Então, realmente houve um aumento, se você, grosseiramente, mais de 6% de semana passada para essa. Então é o seguinte, voltando, né, são afetados por expectativas e políticas cambiais e monetárias. Essas são as variáveis que vão ser afetadas numa globalização financeira, ou seja, quando você tem uma relação clara entre países que vão negociar no futuro, hoje eu já começo a criar esse cenário propício. É o interesse mútuo que se faz presente. Por exemplo, algumas características elas vão trazer luz para esse cenário. Perda da importância do crédito bancário e crescimento dos mercados de títulos, o que quer dizer que as pessoas não vão mais querer fazer, por exemplo, adquirir papéis de curto prazo ou papéis de rentabilidade baixa. Eles vão mais para mercados de títulos que são mais seguros. Eu não vou trabalhar com um fundo de investimento, eu vou trabalhar com papéis do governo, por exemplo, que é mais seguros, com rentabilidade menor, mas é mais seguro. Essa é a primeira coisa. Crescimento dos chamados investidores institucionais, ou seja, os fundos de pensões eles vão começar a ofertar muito mais papéis nesse segundo giro, vamos chamar de segundo giro. Como o mercado de títulos eles vão ficar muito mais apetitosos, o investidor ele vai buscar os papéis mais seguros e que são mais tradicionais, essa seria a palavra. Segundo momento, aí sim, que começa a ficar mais danoso, é o processo de liberalização financeira, ou seja, é investir sem bandeira. É um capital brasileiro investir na Rússia, um capital chinês ir lá para os Estados Unidos comprar papéis, comprar investimentos. E aí tem que ser bem lembrado também do perfil desse investimento. Esse investimento ele tem dois perfis. Tem o perfil financeiro, que é o especulativo, as pessoas entram, compram o papel, vendem, e dentro de um dia só, ou faz a operação dentro de um dia. E tem um investimento que a gente chama de IED, investimento externo direto. É quando esses investidores eles vêm investir diretamente em uma empresa nacional ou trazer a empresa nacional para fazer um joint venture ou fazer uma fusão ou aqui mesmo uma aquisição. Crescimento da participação dos países emergentes nos mercados internacionais de títulos. E aí é onde entra os papéis de baixo preço e de alto risco. A baixo preço, alto retorno, mas de baixo risco. Ou de alto risco, no caso dos países um pouco mais desorganizados. Eu estava vendo um relatório que saiu ontem da OEA, ou foi anteontem, isso está na mídia aí, vocês podem ver, que esse ano, de 2020, o Brasil tende a ser ainda a nona economia mundial. Já fomos sexta. Só que em 2021, a projeção é em torno, o Brasil estará em 12º. E assim que eu puder, eu mando para vocês esse ranking, porque o Brasil está perdendo para países muito inferiores. E o interessante é que esse
esse relatório está dolarizado e ele está mostrando em trilhões de dólares. O Brasil, esse ano, deve fechar no seu PIB com 1,8 trilhões de dólares. E o ano que vem, projeções é que ele não passe de 1,4 trilhões. Isso quer dizer uma perda de 400 bilhões de dólares em relação ao ano de 2020. O Brasil ele está hoje no cenário de que não está interessante investir. E esse efeito que eu quero passar para vocês. No mercado financeiro, a relação de causa e efeito, ela é, como eu estou provando a vocês, ela é globalizada. Toda a reação que tem na Groenlândia pode respingar no país que não tem uma economia muito centrada. Aí qual é a tendência natural? Inovações financeiras, ou seja, vai buscar derivativos, vai fazer modelos de risco, inclusive eu acho que eu tenho um livro que eu vou passar para vocês, que é a teoria das carteiras, se alguém tiver interesse, teoria das carteiras, onde mostra as possíveis adequações de investimento, como, por exemplo, aquela frase célebre de George Soros, que ele diz que ninguém deve depositar todos os ovos em uma única cesta. Você tem que diversificar tanto os ovos como as cestas. E, por fim, o progresso na tecnologia da informação. Os TICs, eles tendem a ser os papéis do momento, né? Hoje em dia, eu não sei se vocês tiveram acesso, eu estava vendo hoje à tarde, é que enquanto o Brasil está brigando com os Estados Unidos para fechar a negociação com 5G do perfil americano ou chinês, a China lança hoje um satélite já prevendo o 6G, que, segundo eles, será 100 vezes mais veloz do que o 5G. Digamos de passagem, que também já são 30, 40 vezes mais rápido do que o 4G. Imagine o que vai ser daqui para alguns anos. Lembrando também algumas coisas para vocês municiar vocês dentro do mercado, dentro da relação de causa e efeito, que é a teoria do crescimento e desenvolvimento econômico, que são aquelas variáveis que vão gerar algum efeito na economia. Por exemplo, os recursos, eles estão plenamente empregados. Se esses recursos estão plenamente empregados, é porque o país não tem capacidade de produção, capacidade de crescimento. O Brasil hoje temos um saldo negativo de 14,5 milhões de desempregados e cerca de 6 milhões de desalentados. Desalentados são aqueles que desistiram de procurar emprego. Tá? Existe essa relação. Não se sabe se esses 6 milhões estão dentro dos 14 ou se é um outro número, e isso é mais assustador do que se pensa. Outra coisa que a gente tem que perceber quando faz uma análise são essas fontes de crescimento que faz esse crescimento acontecer. Eles são funções agregadas, que são fonte de crescimento de capital ou de mão de obra. O que quer dizer o seguinte: quando você aumenta a força de trabalho, você tem um ganho de produção considerável. Quando você tem que essa mão de obra é qualificada, você não só tem um aumento da produção, como tem aumento da produtividade, né? Quando a gente fala de capital, a gente está falando de capital físico, que seriam as melhores relações de tecnologia, eficiência de produção e eficiência do capital, ou seja, saber usar de maneira eficiente os investimentos. E, por fim, também, não menos importante, a eficiência organizacional, ou seja, colocar vocês se capacitados nos lugares corretos. Isso faz com que a relação do país com o seu centro produtivo, ele vai gerar benefícios e crescimentos para a economia, tá? Eles vão gerar esses efeitos positivos para a economia. E eu quero exatamente buscar trazer para vocês o máximo de informação para que vocês tenham essa base, mínima base, porque até para mim, essa quantidade de informações, elas precisam ser constatadas.
E aí, certa vez, um aluno me perguntou, professor, me responda uma coisa. E aí ele, claro, ele foi fazer uma, uma provocação comigo. E ele fez uma pergunta, contextualizando, provavelmente ele anotou, passou a semana inteira montando, e perguntou, se acontecer isso, considere isso, o que é que acontece? Minha resposta inicial foi, depende. Vai depender de vários fatores. Vários fatores foram passados para vocês e nada é relação direta. Você precisa parar e olhar cada ponto e buscar os vieses que eles geram. Quando eu digo, se eu disser assim, o que acontece, o que vai acontecer com o Brasil quando Biden assumir a presidência a partir do ano de 2021? E aí a pessoa vai dizer, me perguntar uma coisa dessa, a primeira resposta é depende. O que você quer saber? Qual é a relação, por exemplo, das relações comerciais? O Brasil vai continuar exportando muito, importando muito? Vai depender. O Biden ele é menos protecionista do que Trump. Por outro lado, ele é mais protecionista do que Trump. Por outro lado, Trump ele não só protegeu, como ele prejudicou as relações internacionais, sobretaxando, por exemplo, os produtos brasileiros. O aço brasileiro é o mais eficiente do planeta e ele está mais caro nos Estados Unidos porque ele sobretaxou o nosso aço. Isso, além de ser um protecionismo ao país, né, a gente falou, né, que é América primeiro, né, é a tese de Trump. Além disso, ele prejudica o mercado interno. Então, se me perguntar qual é a relação comercial produtiva, eu posso impactar aí. A Brasil e Estados Unidos brigam constantemente sobre a liderança na produção de soja ou de grãos como um todo. E aí, como seria? O governo Trump, várias vezes, tentou vender ao comércio que o Brasil já toma conta. Por outro lado, o governo brasileiro, achando que já estava com favas contadas, que ele era o melhor de todos, e papapá, ele começa a falar mal da China, que é o maior consumidor de soja que o Brasil tem. E aí, qual não é a minha surpresa, a China fechou negociação com um lote considerável de soja da Tanzânia. Olha só, Tanzânia. Não sei se vocês lembram do desenho animado, que tinha o demônio da Tanzânia. Só lembro desse país, eu só lembro disso. É um demônio, era um bichinho lá que chama o demônio da Tanzânia. Ou seja, vai depender de vários fatores: político, comercial, financeiro, estrutural, enfim, tem vários fatores que estão a considerar. Que fatores são esses? Aí sim, a gente vai começar a rever o que a gente viu em aulas passadas, porque a partir de agora a gente vai começar a simular com o máximo de informação que a gente tenha. As relações entre causa e efeito dentro dos mercados podem ser: primeiro, a gente tem que entender que a renda vai depender do emprego, o consumo vai depender da renda. Então, essas relações são ligadas. E a renda só é gerada se o empresário tiver confiança no mercado e se o consumidor ainda tiver necessidade, utilidade daquele bem. Então, ele só vai consumir se aquele produto for de utilidade para ele. Então, essa relação, que o Brasil, por exemplo, passou no longo dos anos, foi de modificar as necessidades e as utilidades. Imaginem hoje que nós acabamos de criar um grande mercado por conta da pandemia, que é o mercado de entregadores. Então, aí você tem uma nova relação comercial, uma nova relação de emprego e uma nova relação de consumo. A gente está consumindo agora uma nova relação uma relação comercial, que a gente está comprando e recebendo por entregadores. Boa parte de nós está pegando as coisas por aplicativo, né? Os empresários, eles desejam, eles esperam, eles têm expectativas racionais, ou seja, eles tomam como parâmetro uma avaliação de retorno. Então, esses empresários, eles olham o mercado, eles não são nada burros, eles olham o mercado e vão dizer que, a partir de agora, eu quero isso. Se ele vê que não vai receber, ele nem entra no mercado. Ele nem investe no mercado. Ele não vai
criar expectativa. Se ele não criar expectativa, ele não gera emprego. O que acontece que os empresários querem é exatamente o retorno sem risco. Eles querem aumentar o seu lucro, eles querem ir o mínimo risco possível. Por esse motivo, e quando eles não querem risco, eles olham o mercado atualmente, eles olham a situação do mercado nacional, interno e externo, e vai perceber que existe muito risco. E aí eles demitem. Eles não confiam no mercado, ainda não estão confiantes no mercado. Por isso que boa parte dos empresários, eles pressionaram o governo federal, os governos estaduais e municipais, para que houvesse retorno de todo mundo. A pandemia, não, deixa o pessoal morto não come. Eu já vi empresários dizer isso. Pessoas mortas não consomem, as pessoas vivas sim. Neste caso, a gente tem que perceber que o mercado recebe, o Estado recebe pressão, o setor público recebe pressão do setor privado. Mais uma coisa identificada nesse debate eleitoral dos candidatos à prefeitura. Todos eles, sem exceção, aliás, desculpe, todos os 6 dos 8, falaram claramente que eram contra ao lockdown, porque senão morreriam as pessoas e morreriam desempregadas. Ele foi isso que um deles falou. Tá? O que os empresários, se eles tiverem confiança, o que eles têm disponibilidade de dar? Eles podem dar emprego, e emprego aí volta para a apresentação anterior. Ele vai gerar isso. Então, a partir do momento que se gera emprego, essa relação ela existe. Olha aqui a variável de emprego. Mas outro setor também vai existir, que é um setor, por exemplo, bancário, porque ele vai querer investir. Então, ele vai atrás de fontes de investimento. Ou seja, é um outro mercado, é um mercado do mercado que vai surgir. Os empresários estão no topo da hierarquia da geração de emprego, não só para gerar emprego para as pessoas, e sim para gerar relações entre os mercados. Porque o setor de alimento ele vai pedir empréstimo do setor bancário. O setor bancário ele está recebendo o pagamento de um empréstimo feito pelo setor de automóveis. E ela vai fazer esse dinheiro girar. Essa é a relação que a gente precisa entender para responder determinadas indagações que vão ser feitas para a gente. Então, as relações elas são existentes e elas vão funcionar dessa forma. O Estado, aí a gente viu os dois cenários, né? O setor consumir, o setor que consome, o setor que produz e o Estado. O que o Estado espera dos empresários? Ele espera que oferte emprego. Eles querem que os empresários gerem emprego, mas ele tem um papel fundamental, que é criar o ambiente propício para o empresário gerar emprego. Qual é esse cenário? O governo atual é um governo liberal, é um governo que diz que precisa todo mundo voltar a trabalhar. E aí, quando ele faz isso, a gente está colocando pessoas dentro do mercado para produzir. É isso que o empresário quer. Então, o Estado tenta fazer a sua parte, criando. E isso deveria ser o correto, que é o grande problema de Trump também, é criar um ambiente propício para que haja esse retorno. Infelizmente, não temos um ambiente propício. A gente não tem uma vacina. A gente não tem uma cura para essa pandemia ainda. Nós temos agora um presidente que ficou feliz porque houve um mal-entendido e foi cancelado a produção da vacina chinesa, que, na verdade, não tinha nada a ver com a vacina em si, porque um dos indivíduos lá se matou. Ele foi lá e se matou. E quando ele disse, eu estou retirando esse voluntário, porque esse voluntário está morto. Eles entenderam que eles morreram, o cara morreu pelo efeito da vacina. E aí ele foi lá e cancelou a vacina. Quer dizer, suspendeu a produção e a pesquisa da vacina. A vacina já está na última fase. Então, o Estado ele precisa propiciar esse ambiente para os empresários. Para quê? Para poder arrecadar esses impostos. Porque arrecadar imposto, o Estado já está arrecadando, porque se a empresa existe, ele paga imposto. Imposto sobre a renda, sobre o lucro,
imposto sobre a cadeia de produção, e tem vários impostos que ele já recebe. Mas na medida que ele tem que existe mais gente consumindo no país, ele oferta mais emprego, ele está arrecadando mais impostos por isso. O que o Estado pretende, espera dos consumidores? Que ele consuma. Mas consumir como? Que de março para cá foi perdido quase 2 milhões de empregos. Quase 2 milhões, 1.800.000, salvo engano. Porque não tinha uma estrutura, exatamente por esses empresários, ele não tinha uma confiança suficiente para gerar o emprego, ou pelo menos manter os empregos que existiam antes da pandemia. Porque o Estado quer, na verdade, também arrecadar impostos, esses impostos também para o Estado. Até mesmo não é que o Estado seja maldoso, seja tirano, não. É porque o Estado ele precisa, de acordo com a teoria keynesiana, ele precisa proporcionar bem-estar social. E também isso vai refletir no mercado, né? E seja ele em que for, como é que é o perfil lá das empresas. Porque o que os investidores olham para o mercado brasileiro? Eles olham, as empresas estão faturando bem, as empresas estão dando retorno suficiente, elas estão produzindo, elas estão gerando, mas não é pensando no social, é porque quando uma empresa gera emprego, gera renda, gera consumo, o Estado também faz isso, ele entende que o mercado ele está municiado, ele tem liquidez. Ele tem liquidez, ele tem dinheiro em circulação, que é a perspectiva do investidor internacional de retorno do capital investido. Como eu disse anteriormente, através de 2 perfis. O perfil financeiro, o capital especulativo, ou o capital IED, que é investimento externo direto, que vem para empresas de modo direto. Na Bolsa de Valores, que é o que a gente quer ver hoje, ele tem todos os efeitos possíveis, né? Lembrando que as ações podem ser nominativas ou preferenciais. Lembrando, mais uma vez, as ações nominativas são aquelas que têm poder de veto e voto. Só que elas são propícias a pagamento de prejuízo. Essas ações, elas têm poder de veto e voto, porém, também se a empresa falir, as ações também ficam prejudicadas. Já as ações preferenciais, elas não têm nem vez nem voto, porém, não tem nada a ver com falência da empresa. Elas só recebem o valor principal, o valor remunerado, só é remunerado positivamente se a empresa tiver lucro. Se tiver prejuízo, eles não recebem nada. Eles recebem sempre um ganho. E outro tipo de título é o título da dívida pública, títulos públicos, que são os papéis da dívida pública, que, como foi dito lá atrás, são os títulos que são gerados a partir do déficit público do país. Quando o país ele gasta mais do que arrecada, esse saldo negativo ele vai ser captado no mercado novamente. Como ele capta esse dinheiro? Ele vai se endividar, o governo vai criar subsídio, vai pegar dinheiro emprestado por várias fontes, até na fonte do setor privado, e vai pegar esse dinheiro para zerar sua contabilidade. Quando ele zera sua contabilidade, ele está gerando papel e vai pagar, por exemplo, juros para quem emprestar. Juros é que entenda-se a taxa Selic. Quando esses títulos são pagos, eles têm um efeito muito interessante, né? Tem um efeito muito interessante. Quando o título ele é pago, ele é resgatado, né? Tem um efeito quando o Estado, vamos simular que em 2019 o governo federal teve um bilhão, vamos lá, 500 milhões de déficit público. Ele gerou papéis da dívida pública, não aumentou impostos, não gerou moeda, ele simplesmente gerou o papel da dívida pública. E botou esse papel para ser negociado no mercado interno e no mercado externo. Quem acreditar no país comprou o papel, ou quem é obrigado a comprar, ele comprou o papel
o que aconteceu? A quantidade de moeda em circulação nesta economia, ela foi reduzida. O dinheiro em espécie, ele foi reduzido. Foi substituído um papel dinheiro em espécie por um papel no lugar, um documento. É como se você pegasse uma prateleira cheia de dinheiro, você juntasse todo o dinheiro e botasse no lugar um cheque. Então, ele não tem liquidez, esse cheque. Esse cheque só pode ser resgatado com um ano depois, e aí vai pagar os juros que hoje no mercado é 2%, que é a taxa Selic. Só que interessante que com a inflação hoje está em 1,28%, a inflação, esses 2% vai ser pulverizado para 0,72% de ganho. É como se você pegasse o seguinte: você pegasse um papel, um título, e vai pagar de R$ 1 milhão, e vai pagar 2% de juros. Então você vai pegar 1 milhão e 20 mil. Esses 20 mil, ele vai perder o poder de compra, porque a inflação comeu 1,5%. Só esse 20 mil só vai valer 5%, 0,5% do valor que ele valia, vamos dizer assim. Então, essas são as relações que a gente tem do governo federal, do Estado, né, da Bolsa de Valores, do setor produtivo e do setor consumidor. Até agora, ficou entendido, gente? Sim, professor. Seguimos. Obrigado. E aí finalizaremos essa aula com uma sequência lembrando mais uma vez que vocês já viram isso no começo das aulas, mas agora, como eu disse também no início, agora com mais base, e aí agora você tem mais vamos chamar de maior relevância das informações, porque você vai ter mais informações. A relação de risco e incerteza dentro do mercado, tanto mercado financeiro, que é o mercado que a gente está mais interessado, como mercado consumidor, como mercado empresarial, como mercado público. Não mercado público feira, é um mercado de bens públicos. Quando a gente fala de risco, a gente está vendo a previsibilidade. Então, seja, o risco é não cair, não estar preparado, né? Você tem que ter previsibilidade, você precisa prever as coisas para eliminar o possível risco. Você precisa ter, para isso, isso vai gerar confiança. Se você acerta, como os empresários, segundo Keynes, acertando suas expectativas racionais, se esse empresário acerta as expectativas, ele está simplesmente acertando a previsibilidade dele. Ele está acreditando que vai ser melhor ou não vai ser melhor. E aí isso vai impactar diretamente na confiança, aquela confiança do começo do slide. Incerteza, como se sabe, é o acúmulo de informações necessárias para que não haja necessidade de se chutar aqui um problema do risco. Quanto mais informação, mais confiança você tem dentro desse mercado. Isso funciona muito bem no mercado financeiro. E eu quero falar para vocês que a palavra-chave é confiança, por quê? Quando a gente fala no mercado financeiro brasileiro, a gente está falando da confiança. Uma vez eu falei isso em palestra, e tinha uma pessoa do lado, um professor da UNB, Universidade Nacional de Brasília. E ele é professor dessa área. E eu nem sabia disso. Ele pegou e disse: eu concordo com você totalmente. É como se você estivesse contratando um funcionário para trabalhar com seu dinheiro e descobrisse que ele é um ex-ladrão de banco. Olha só para o problema causado. O cara era um ladrão de banco, você não tinha informação suficiente e passou a ter, e você não tem a confiança suficiente, mas você transmitiu confiança. Olha o risco que se sofreu. Tá? Então, a partir do momento que você tem informação, você tem confiança no mercado. Então, o mercado externo hoje, ele olha para o Brasil. Hoje, nós estamos no período transitório. Vai depender muito
do como o governo federal, o governo brasileiro, vai se sair na transição do governo Trump para o Biden. Né? Hoje eles estão com briga judicial e o brasileiro está calado, não se colocou, não se posicionou. E o Brasil e mais 4 países que ainda não se posicionaram. O restante todinho já até parabenizou o Joe Biden. Então o mercado vai olhar assim, por que o governo brasileiro ainda não confirmou, não aceitou a vitória de Biden? Alguma coisa tem por ali. Então isso vai depender do perfil. O dinheiro de investimento, ele não tem posicionamento político, ele não tem cor, não tem raça, não tem credo. Ele precisa só de confiança. E aí, quanto maior a quantidade de informações, maior a quantidade de investidores no mercado. Quanto mais se tem informação, mais se tem credibilidade. Quando se tem credibilidade, se tem confiança. Você chega hoje, vou dar um pequeno exemplo, e comparando 3 governos que poucos de vocês viveram. Eu vivi todos eles, de Fernando Collor de Mello até Bolsonaro, todos eles eu convivi observando. Convivi. Sobre, por exemplo, cartão corporativo. Você tinha, na época de Fernando Collor de Mello, a criação desse cartão, né? E o governo de Lula, o governo de Fernando Henrique Cardoso, ele aumentou esse uso para um uso institucional, o que quer dizer que o presidente brasileiro, ele pode usar o cartão para, como o Bolsonaro fez, para fretar um avião para buscar brasileiro lá em Wuhan. Foi com o cartão corporativo que ele o fez. Ele pode muito bem. O que não pode, porque aí o Fernando Henrique Cardoso ele criou esse cartão mais abrangente. No governo de Lula, ele criou o site Transparência, onde você tem acesso a todas as informações de qualquer servidor público, inclusive o presidente da República. E aí, com o governo Dilma e o governo Temer, começou-se a usar o cartão para esses fins. Só que todo mundo questionava o que se gastava, todo mundo sabia o que cada um gastava. O governo atual, ele criou uma conta muito interessante chamada despesa diversas, ou algo semelhante. E eles não liberam a informação destes valores gastos utilizados. O que quer dizer que a falta de confiança pela falta de informação. É só um exemplo. O mercado financeiro vai olhar e vai dizer: será que é confiável? Eu não estou dizendo que não, mas assim, isso é uma das especulações possíveis. E aqui a gente vai ver um pouquinho dessa. Isso aqui já até falei, já passei para vocês. Eu já falei para vocês os efeitos dela. Até a partir daqui que eu quero conversar com vocês. Para analisar, para que serve essa análise de risco e incerteza? Para analisar, mapear e principalmente tomar decisões relativas à priorização e alocação de recursos ou monitoramento de risco. É sempre recomendável uma categorização dos riscos por natureza e, consequentemente, de relevância. Ou seja, você tem que mostrar quais são os riscos que são mais relevantes e que são menos relevantes. E para complementar essa análise, é necessário haver um conjunto de informações para, assim, evitar a incerteza. Que tipo de riscos são possíveis, gente? Riscos são riscos estratégicos, riscos financeiros, tecnológicos da informação, operacionais, de conformidade e, por que não, risco do meio ambiente. Esses são os riscos mais utilizados, mais vistos, mais questionados dentro do mercado. E é eles que a gente vai fazer sempre discussões, por exemplo, para construir uma análise. E aqui eu vou explicando cada uma desses riscos, né? Risco de crédito, risco fiduciário, risco de liquidez, risco político. Né? Aqui a gente explica o que é o risco de crédito, é o risco normal envolvido em qualquer operação de crédito. Tá? O risco fiduciário é o risco envolvido na administração de capitais de terceiro, que é aquela coisa de você estar administrando, por exemplo, um fundo de pensão, e aí você acreditar ou não
que aquele fundo está sendo bem administrado. Então, quando você pede confiança em um banco, você retira o dinheiro dele. Liquidez é quando esse setor da economia, ele perde essa liquidez por algum motivo. Lembrando que o papel da dívida pública ele pode gerar, por exemplo, a redução da liquidez. E o resgate pode injetar dinheiro nessa economia e torná-la com maior liquidez. E o risco político, que é você ter credibilidade ou não no ente, né, no agente, ou até mesmo no país. Tá? Essa é a primeira premissa. A segunda delas são os riscos dos meios, né, que é o do empréstimo e do risco de preço. Observe bem. Quando você tem um pouco fluxo de capital girando no mercado, a taxa de juros tende a ser alta. Tá? O que vai acontecer? Que esses empréstimos vai ser com um valor muito alto. Um valor muito alto, ele pode gerar uma inadimplência pontual. Risco de finanças está associado a essa inadimplência que eu acabei de falar aqui. Né? Quando o preço está muito alto, o risco de você não honrar os seus compromissos. O risco de preço é porque o preço alto ele pode gerar essa fuga, né? Essa não procura. Bom, hoje. Poxa, demos muita aula hoje. Alguma pergunta? Deixa eu só cancelar a aula de hoje. Interromper a gravação.